Muito bem, nós estamos chegando para mais um dos nossos encontros, né? Para mais um encontro dos Yoga Sutras de Patanjali. E nós estamos indo para o Sutra de número 43, 43º Sutra da seção de número 2, e no qual nós vamos estar falando então sobre a perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo com a destruição das impurezas por meio das austeridades. Acho que é muito importante esse tema, é um tema bem profundo, um tema que vem falar sobre austeridades, vem falar sobre pureza, vem falar sobre limpeza, vem falar sobre conduta de vida, vem falar sobre disciplina, vem falar sobre, por assim dizer, consciencialmente um desligamento, por assim dizer, do corpo, da relação corpórea em relação ao quadro humano, achando-nos que somos esse corpo e outras questões mais. Antes de nós entrarmos agora em algumas colocações do Sutra de número 43, 43º Sutra, é interessante que nós observamos que nós estamos a dois sutras, este sutra, o 43º, depois vamos ao 44º e o 45º sutra, e aí estaremos fazendo a conclusão, o fechamento das observações sobre Yama e Niyama, do que se pode fazer, do que não se deve fazer, do que se deve fazer, do que não se deve fazer, 5 prescrições que não se deve fazer, mais 5 prescrições do que se deve fazer, e posteriormente vem nos trazer detalhes, os apontamentos dos Yoga Sutras sobre as suas culminâncias, quando que o yogi culmina ou chega a um ponto de bastante elevação no emprego de uma dessas vertentes, de uma das vertentes anunciadas em Yama ou de uma das vertentes anunciadas em Niyama, consegue um certo grau de êxito, um certo grau de opulência, um certo estágio de desenvolvimento. Quais são as características, as consequências que passam a fazer parte e se abrigar no corpo ou do sadhaka? Não seria o corpo matéria, mas no íntimo, então, deste sadhaka, do aprendiz, do yogi. Então nós estamos já chegando no 43º, falta o 44º e o 45º para encerrarmos então esse assunto. Posteriormente nós vamos então ao 46º, 47º e 48º, 3 sutras para falarmos sobre asanas, sobre posições e tudo mais. Para compreendermos um pouco, ou para ampliarmos o raciocínio sobre o 43º Sutra, o que nós temos que começarmos a refletir? Nós temos que começar a refletir que o objetivo do caminho do yoga é nós, consciencialmente, cada vez mais sairmos do plano físico, do plano da matéria, consciencialmente, e mergulharmos cada vez mais na consciência divina. Primeiro nós vamos mergulhar no astral, vem vindo, etérico, astral, vem fazendo os respectivos mergulhos até entrar na mente divina. Posteriormente, mergulhando na mente divina, no plano mental, nas coisas abstratas, no mundo da abstração, neste mundo que nos rodeia, que tudo é mente, aí sim um mergulho mais profundo, que é o mergulho na consciência divina. Então, ou seja, nós estamos fazendo um caminho de imersão, nós estamos fazendo um caminho interno, nós estamos fazendo um caminho no qual nós estamos conduzindo-nos consciencialmente para o interior de todos nós, aonde encontram-se todas as respostas, aonde tem todas as respostas referente a toda a nossa existência, em todas as nossas vidas, em todas as nossas andanças, e é aonde tem as respostas também para nós acessarmos
Não somente, né, a nossa consciência íntima, a nossa consciência divina, mas como nós, como centelhas divinas, acessarmos também a consciência de Deus, né, a mente de Deus, a consciência de Deus. A consciência que há em nós, a mente que há em nós, a consciência que há em nós, a mente de Deus e a consciência de Deus, né, no plano maior. Então, acessarmos essas realidades, acessarmos esses pontos que estão vivos, estão com nós, estão aqui, estão presentes, mas a nossa consciência ela está tão agitada, ela está tão presente neste mundo físico, que achamos que esse mundo físico é real, essas imagens que estão dentro de nossa mente, nossa consciência, estamos viciados, estamos apegados, né? Estamos submergidos, por assim dizer, nestas falsidades, e além do mais, né, vivemos as nossas experiências, estamos presos, né, a essas graduações, e aqui realizamos todo tipo de movimento que nos geram dor, sofrimento, nos fazem nos viver neste mundo de ilusão e todas essas coisas, né, que habitualmente já nos é conhecido por aqueles que estão imersos, estão mergulhados no caminho do yoga. Um outro ponto acho que é muito interessante de nós usarmos de uma reflexão profunda, né? Um outro ponto acho que é interessante para haver um mergulho consciencial, é nós imaginarmos que nessas discrepâncias, né, sempre nos é ilusoriamente percebido, ou a nossa consciência está no estágio de que achamos que somos o corpo, né? Acho que é a maior, vamos dizer assim, um dos primeiros, né? Um dos primeiros entraves, uma das primeiras buscas do caminho do sadhaka, do caminho do yoga, é essa dissociação, né? Desassociar-se desta questão, achando que somos o nosso corpo, reverenciando muitas vezes o corpo, e muitas vezes, né, além de tudo isso, enredados em viver os prazeres que o próprio corpo proporciona. Não somente os prazeres corpóreos, mas os prazeres mentais, os prazeres emocionais, né, que também entram, todos eles, nesta mesma aglutinação de pensamento que nós estamos tendo aqui. Vivemos uma vida de prisão, vivemos uma vida de miséria, né, enredado na busca das satisfações emocionais, desenfreados e desregulados nessas buscas, né, desses tipos de satisfações. Estamos muitas vezes nem conscientes, nem despertos dessas questões, estamos perdidos, estamos somente vivendo para satisfações de uma série infindável de desejos, desejos corpóreos, desejos emocionais e desejos mentais. Então nós não temos liberdade sobre tudo isso. E eu posso dizer para vocês que há pessoas que são apegadas a uma série de vícios, né? Vícios de um grau mais doentio, vícios de grau menos doentio, mas são todos eles vícios e graus, são apegados e nem percebem, né, que estão nesse emaranhado de situações. Então não há liberdade, né, de vida, não há liberdade em suas vidas, não há liberdade em suas escolhas. As pessoas estão presas, né, estamos presas, vivendo vidas atormentadas, vivendo experiências de puro tormentos, né, ou sejam, tormentos mentais, pode ser tormentos emocionais e também tormentos físicos, né? Então nós não temos essa consciência desperta para compreendermos, para entendermos, para visualizarmos que este corpo no qual temos é simplesmente uma ferramenta, é uma carruagem, né? Até inclusive há uma grande analogia que é utilizada, né, que é utilizada pelos mais antigos, antes da descoberta do carro, não seria descoberta a palavra adequada, mas antes de surgir na matéria o carro, né, que eles faziam uma comparação entre o cocheiro, entre a carruagem e aquele que estava dentro da carruagem. Qual que era a comparação, né? Dentro da carruagem ia o passageiro. O passageiro não tinha consciência, né, do que estava acontecendo com a carruagem, nem fora da carruagem, não tinha domínio sobre a guia dessa carruagem. Quem tinha a guia dessa carruagem era o cocheiro.
Então nessa análise, né, nessa observação, né, que eles estavam fazendo, que dentro do passageiro era a consciência. E que nós estávamos, né, sobre a carruagem, que é o nosso corpo, e o cocheiro, que é o eu inferior, que está à frente conduzindo todo o processo, todo o sistema, e que nos leva, nos guia por todas as coisas infortúnias da vida. Então, seja, o eu verdadeiro, o eu superior, dentro da carruagem, ele está, né, sendo levado, sendo guiado, sendo arrastado por uma estrada cheia de buracos, por uma estrada cheia de situações adversas, por toda toda a insanidade, toda a vicissitude de coisas, né? E aí ele está perdido, porque eles não sabem para onde está indo, né? Ele não consegue visualizar para frente, ele não enxerga a estrada no qual está indo. Então, ou seja, né, ele está nas mãos do cocheiro. E essa analogia serve para descrever o que está acontecendo com nós nesse período. É isso que nós temos que entender. Nós temos perdido em algum ponto, né, algum ponto desse pratyaya, nossa consciência está perdida em algum ponto de todo esse despertar consciencial. Estamos vivendo em mundos ilusórios, estamos vivendo de nossas próprias ilusões, estamos vivendo, né, exaustivamente para a satisfação de nossos kamas, nossos desejos. Nossos desejos têm uma infindável gama de tamanho, aspectos, situações, dimensões, formas. São desejos rúpicos, né? Ou seja, desejos de forma, desejos de apropriações de coisas materiais. E temos ainda no mais, né, na sombra de todos esses desejos rúpicos, os desejos arrúpicos, né? Kama-rupas, né? Os desejos que não têm forma. Todos eles nos engatilhando, todos eles nos amolentando, todos eles nos destruindo e todos eles arrastando-nos pelos caminhos da vida. Todos eles nos levando como as águas, né, que estão descendo os rios para os oceanos, levando ao sabor da correnteza, levando-nos, né, muitas vezes ao sabor até mesmo, né, das leis naturais, não nos dando as rédeas, não nos dando os domínio, e por muitas e muitas vezes nós não estamos nem sequer despertos para esse movimento. E muitas vezes, né, mesmo que a consciência esteja impregnada do saber, como é o meu caso, como é o caso talvez seu, é o caso de muitos que estão nos acompanhando, a consciência impregnada de conhecimento, mesmo assim não quer dizer que somos pessoas libertas. Talvez nós podemos mensurar que somos pessoas que estamos consciencialmente abertos ao entendimento, mesmo que gramatical, ou um conhecimento teórico referente a esse fato. Mas ainda nós, consciencialmente, também estamos presos, estamos enredados, nós estamos, por assim dizer, acorrentados, atados a esta situação. Estamos, em dado momento de nossas vidas, em certos períodos de nossas vidas, vivendo esses nossos desejos, mesmo que pequenos, mesmo que efêmeros, ou muitas vezes perceptíveis, mas permitindo que eles sejam realizados. Estamos enfrentando nossas ações kármicas através do tempo, estamos confusos de que realmente somos, e muitas vezes ainda há na nossa consciência percepções de que somos este corpo, de que somos as nossas emoções, tanto que damos vazões a elas, né, como se fossem nossas propriedades, como se fôssemos o verdadeiro eu, e em nossa mente ficamos confusos com quem realmente somos e com quem nos identificamos. Achamos que somos os nossos pensamentos, mesmo que teoricamente não tenhamos, melhor dizendo, as informações de que não somos nem sequer os pensamentos. Mas a nossa consciência vibrando no profundo, ainda faz nós, mesmo que gramaticalmente temos a informação, não compreendemos o que realmente isso quer dizer. Então estamos nós acorrentados, amarrados e presos, né, dentro da superficialidade da vida. E assim as coisas vão indo, os anos vão avançando, e nós somos verdadeiros escravos, rolando a grande pedra. Todos os dias morra acima, a pedra rolando morra abaixo. Nós buscando a pedra e rolando a pedra novamente a morra acima, para depois soltar ela novamente a morra abaixo. E assim,
gradativamente vamos vivendo os dias físicos, os dias terrenos, e as oportunidades vão sendo exauridas, perdidas. Evidentemente que com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar de nossos estágios de idade, de evolução dentro da matéria, há um certo afrouxamento desses grilhões, há um certo abrandar de algumas situações, há um certo alívio de nosso karma, há um certo afrouxar, né? Afrouxar de amarras referente a algumas questões. Mas mesmo assim, isto não quer dizer que nós estamos libertos. Tá? O que agora nós temos que ver? Né? Trazendo esse introdutório, trazendo essa meditação para nós iniciarmos esse tema, nós temos que ver que Yama e Niyama visam destruir estas impurezas, né? Yama e Niyama visa torrar impurezas, destruir impurezas e colocar no local coisas puras, coisas sagradas, caminhos corretos, visa nos disciplinarmos fisicamente, emocionalmente e mentalmente para a jornada do yoga, para o caminho do que o yoga nos solicita, para o caminho exaustivo da jornada de yoga de libertação, de liberdade de consciência, de liberdade kármica, de libertação de nossa própria consciência dos enlaces e dos enredos aonde se encontra. Sair desse mundo de ilusão, sair desse mundo de ignorância e vir para o mundo de luz, né, vir para o mundo da consciência, o mundo consciencial. E assim poder, né, almejar ou perseverar ou buscar sair das rodas de samsara, as rodas de nascimentos e mortes. Tá bom? Então hoje, dentro dessas buscas de perfeições, dentro de todas essas buscas, né, de amoldamento de um novo ser, de nova estrutura, nós vamos estar falando sobre perfeição dos sentidos. Quais são os sentidos? Nós temos a visão, vamos pela ordem, né? Nós temos a audição, nós temos o tato, né? Se eu não me falha a memória é esta ordem, a audição. Aí nós ganhamos o tato. Depois do tato, nós recebemos, né, a visão. Depois da visão, nós recebemos a olfação, o cheiro. E por último, nós estamos desenvolvendo, né, a questão do paladar. Né? Então nós estamos tendo a busca da perfeição destes sentidos, né, a perfeição do corpo, com a destruição das impurezas a partir da disciplina, a partir da austeridade. Nós falamos então aqui num sutra anterior, nós falamos no 41º sutra da pureza física, né, da busca da pureza física, da busca desta pureza no atributo físico, que envolve-se, né, diversas situações, entre elas a alimentação. Nós falamos que nós devemos então nutrir o nosso corpo, alimentar o nosso corpo, dar ao nosso corpo o alimento proporcional para a sua manutenção e não colocá-lo numa posição de escravo, escravo de nossa consciência, escravo de nossos desejos e também ao contrário, não nos tornarmos escravos do nosso corpo para realizar as suas satisfações. Porque nós não somos o corpo e quem tem de ter o domínio sobre o próprio corpo somos nós. Não o nosso corpo ter domínio sobre nós, né? Ter domínio sobre cada um de nós. Nós falamos então, né, que quando surge a pureza física através das austeridades, né, através da busca das autoridades, uma alimentação regrada, as posições de asana, né, as meditações, as reflexões, pranayama, as respirações e os exercícios que compõem o yoga, né, nós começamos a ter um despertamento e um arredamento consciencial, por assim dizer, e começamos a entender verdadeiramente o que representa o corpo nesse tudo isso. Começamos a ver que não somos a ferramenta, mas que somos quem manuseia a ferramenta. Começamos a ter propriedade sobre a nossa ferramenta, começamos a ter propriedade sobre o nosso corpo e começamos a manuseá-lo da forma adequada, da maneira adequada, como um instrumento a serviço da consciência.
e não um escravo da consciência, ou ao contrário, fazer com que a consciência torne-se escravo dele. Muitas pessoas, podemos dizer que 99,9% da sociedade não encontra-se desperta para essas questões. Podemos dizer que um determinado grau de pessoas estão despertas para essas questões. E um mínimo muito pequeno, um número muito ínfimo de pessoas já venceram essas barreiras, já conseguiram consciencialmente assumir as rédeas do seu próprio corpo, fisicamente e consciencialmente, que é o que veio ser tratado aqui no Sutra de número 41, que veio falar da pureza mental, veio falar de sattva, veio falar que a partir do momento que adquirimos também a pureza mental, que está no fundo dos nossos pensamentos, que é nossos pensamentos, por assim dizer, até mesmo inconsciente, que é o que encontra-se no âmago de todas as coisas, bem profundos em cada um de nós. Não esqueçamos que cada um de nós é reflexo do que pensamos. Não esqueçamos que nossas buscas são reflexos de nossos pensamentos. Não esqueçamos o que nós estamos fazendo neste mundo, agindo nesse mundo, lutando nesse mundo, perseverando nesse mundo. As satisfações, os desejos, as buscas, os mergulhos que nós estamos fazendo inconscientemente no plano de fundo, aos gatilhos que nos levam a tudo isso. É as coisas que estão engatilhadas no nosso profundo que nos arrastam pelas nossas vidas. Muitas vezes somos arrastados pelas satisfações sexuais, muitas vezes somos arrastados pelas satisfações emocionais e muitas vezes somos arrastados pelas próprias satisfações físicas. Mesmo sabendo que determinados tipos de alimento, determinado tipo de situações em que nós nos envolvemos vão nos levar à dor, vão nos levar a situações que vão nos gerar uma série de disposições, que vão nos arrastar a situações de complicamento ou de complicações, mesmo assim nós estamos cedendo a essas pressões, mesmo assim nós estamos cedendo a essas satisfações, mesmo assim nós estamos sendo permitidos ser levados por estas ilusões. Sabemos que estamos nos iludindo, sabemos que estamos criando dentro de nós situações que nos levarão a tristezas, angústias e todos os tipos de coisas, mas mesmo assim permitamos que essas coisas ocorram. Então nós temos que ver que nós não temos a pureza mental. Nós não temos a pureza na nossa consciência, no nosso subconsciente, de fatores que nos trazem a um despertamento consciencial para que possa vibrar dentro de nós emoções puras, que possam vibrar dentro de nós, no nosso subconsciente, emoções dominadas, emoções tangíveis no sentido de que eu possa percebê-las, de forma que elas estão vibrando, do jeito que elas estão vibrando, entendendo os seus movimentos e colocando ordem nesses movimentos, colocando postura nesses movimentos. A pior prisão que nós possamos imaginar hoje não é a prisão física, mas sim a prisão mental em que todos nós vivemos. Essa é a maior prisão. Passamos presos 60 anos, 50 anos, 70 anos, uma vida inteira e não nos demos conta que nós estamos presos dentro de nossas próprias consciências. Com todos os nossos monstros, com todos os nossos medos, com todas as nossas vicissitudes, todas as nossas paixões, todas as nossas armadilhas e todas as nossas ilusões. E assim somos arrastados pela vida fora, estando dentro de um contexto, mas não compreendendo o contexto que estando em verdadeira ignorância. Como dizia Platão, estando dentro da caverna, simplesmente vendo as sombras do que a luminosidade pequena que entra pelo orifício de abertura desta caverna, para a entrada da caverna, faz brilhar. Simplesmente isso. Réstias, luminescências que fazem que criem sombras no fundo da caverna e nós achamos que essas são as realidades. Então nós temos que sair da caverna, nós temos que sair dessa posição que nós estamos e ir para fora, ver a luz em seu máximo esplendor, sair do mundo dessa ignorância no que nós vivemos. Quando nós conseguirmos esta pureza mental, quando nós estarmos mentalmente prontos para este caminho, nós estamos preparados ao contentamento, à unidirecionalidade,
controle dos sentidos e a aptidão para a visão do verdadeiro eu que há dentro de cada um de nós. E os caminhos são Yama e Niyama. Estes são os caminhos, né, que nos colocarão para o caminho, para o despertamento de Jivatman, o grande Atman que há dentro de cada um de nós. Então nós temos que ver que nós temos que buscar pureza física, Shalka, né? Pureza física, Shalka, já falamos sobre isso. Temos que buscar também pureza mental, né? Que está atrás de tudo isso, mantralizações, mantras, né? Orações, meditações reflexivas, criação no plano de fundo mental, né? Mental, na nossa defesa de todas as coisas, observar os movimentos da mente, observar a movimentação de nossa consciência, o movimento das emoções, acompanhar os movimentos físicos e tudo isso, né, para que nós possamos despertar. Colocar em nossas vidas santosha, né, no plano de fundo, sabendo que a felicidade verdadeira não encontra-se neste mundo. A felicidade verdadeira não está numa barra de chocolate, a felicidade verdadeira não está na realização, exemplo de um churrasco, coisa muito típica aqui do Sul. A realização, né, da felicidade suprema não está na busca dos envaidecimentos ou na satisfação dos seus desejos, sejam desejos físicos, desejos psíquicos, desejos mentais, desejos emocionais e tudo mais. Mas que há, né, um local fora do enredamento material, fora desses enredamentos onde existe, onde habita a verdadeira felicidade, que está dentro de cada um de nós, muito bem guardada e se chama Ananda, ok? Aí, passando por tudo isso, né, o que vai acontecer quando nós estamos buscando esta pureza que nos dá essas aptidões, essas purezas mentais que nos conduzem ao afrouxamento dos grilhões que nos amarram nas ignorâncias, que nos amarram nas paixões. O que acontece com tudo isso? Nós começamos a adquirir a perfeição dos órgãos, dos sentidos, perfeição do corpo, tudo isso mediante a destruição por meio das austeridades. Lembre que aqui dizia, no Sutra de número 40, falava de uma prática, né, duas práticas, falava de Dauti e Niti, né, duas práticas que existem, né, que envolve exercícios de destruição de austeridades do corpo. E eu disse para vocês que vocês encontrariam tudo isso pesquisando. Pois é, eu também fiz a pesquisa, visualizei como é que são feitas, né? São práticas que exigem muito condicionamento físico, né? Existe muito condicionamento físico. Para ter uma noção, né, a prática de Dauti, a pessoa, ela pega um tecido, acredito eu que aquele tecido seja de algodão, e esse tecido ele é ingerido, né, levado até ao seu estômago, ele bebe certa quantidade de água, de líquido, né, tudo com muita meditação, muita oração, muita mantralização naquele exato momento, e depois faz alguns exercícios para a limpeza, né, purificação deste órgão, né, para que possa, né, limpar as impurezas de dentro dele, né. Nietzsche, né, também, né, um cordão, eu acredito que seja, não é parecia ser um certo couro, né, alguma coisa assim, no qual ele é inserido nas cavidades nasais e são, né, puxados por vias orais para fora, né, para poder fazer também a purificação e a limpeza desses canais. E assim, né, nós vemos que não somos esse corpo, que são as ferramentas que nós temos que estar fazendo a limpeza, assim como tomar um banho, cortar as unhas, né, as pessoas muitas vezes usam desodorantes, por causa das inalações, né, das flatulências e tudo mais. Então essas questões, essas austeridades, essas coisas que visam quebrar. Mas atenção, cuidado, né, gente? Existem muitos exercícios de austeridades que são exercícios demoníacos, que levam muitas vezes, né, a você inviabilizar a sua ferramenta física, o seu corpo para a prática do yoga, né? A todo tipo de promessas, a todo tipo de buscas. Eu até quero usar um exemplo aqui para as pessoas poderem compreender o que eu quero dizer. Existe aqui na nossa região, né, e acredito que em muitas regiões existem as chamadas romarias, né? E no passado as romarias elas eram feitas em flagelos físicos, né?
Tinha pessoas que faziam percurso de joelho até virar em carne viva os joelhos. Tinha pessoas que caminhavam, né, de pés descalços até lenhar todos os pés, destruir os pés, machucar os pés, né, que precisavam até mesmo de cuidados médicos e ficavam dias e dias parados. Como é que, imaginamos-nos por algum momento como é que Deus vê essas coisas, né? Vê você destruindo uma ferramenta, se mutilando, se machucando, né? Então essas coisas elas têm que ser muito bem regradas, muito bem conduzidas, muito bem percebidas. Elas não podem estar envoltas da ignorância, elas não podem estar envoltas de diversos tipos dessas situações, né? E o que acontece então? Nós temos que ver então que nós devemos fazer práticas que venham cada vez mais, né, visar pureza. Pureza é saúde, pureza é vitalidade, pureza é harmonização, pureza é tranquilidade, né? Pureza é todas as coisas que fazem com que esse corpo vibre como um instrumento perfeito para a busca, né, do caminho do yoga. Esta é a pureza. Mas aqui nos falam também, né, relacionado a esses exercícios e tudo isso, que falam-nos em pureza dos órgãos dos sentidos, né, com a destruição das impurezas por meio das austeridades. Nós temos que ver que há um relacionamento, né, com os nossos órgãos, há um relacionamento com os bhutas, com os elementos da natureza. Nós percebemos que nós temos o olho, né, que ele é estimulado pela própria luz. Olha que interessante, não? Uma antena, uma ferramenta, né? Nós temos o próprio olho que ele tem contato com a luz, com esta luz, né? Tudo que é luminosidade. Por isso que de noite ele diminui o nosso senso de luminosidade, de visão, campo de visão, porque some-se a luz. Então nós vemos que o olho, né, ele está envolvido diretamente com a luz, né? Esse nosso olho, o olho físico, que é a porta de entrada para a Tejas, né, que é a porta de entrada para o nosso campo de visão, depende da luz. Quanto mais escuro tiver, imagina, vamos fazer uma suposição, se não tivesse presença do sol, não teria por que ter luz, né? Não teria por que ter olho, porque não teria luz, né? E sem a luz nós não teríamos a visão, tá bom? Nós temos também o nosso nariz, Prithvi, né, que depende da terra para que ele possa funcionar, para que possa ter olfação. O que é terra quando a gente fala? Todos os elementos físicos, né? Se não existissem os elementos físicos, madeira, quantos cheiros de madeiras diferentes nós sentimos, quantos cheiros, né, e odores nós estamos percebendo por causa do elemento terra, né, o elemento físico terra. Nós temos também, né, a gustação, jala, né, a água, né, que depende da água. Ou seja, quando a gente fala água, a gente vai dizer assim, mas peraí, está louqueando, porque água não tem gosto. As pessoas vão dizer assim, evidentemente, quando a gente quer falar água, tudo que é líquido, tudo que é liquefeito, né? Tudo que é líquido hoje é de propriedade água. Mesmo que nós encontramos muitas vezes a terra, elemento terra no estado água. Todo elemento terra que está no estado água é líquido, né? Diversos materiais que são hoje de um estado, de um elemento, estão misturados a outros elementos e se transformando, né, para nós, no efeito físico, em líquidos. Podemos usar exemplo do sangue, podemos usar exemplo do próprio magma da Terra, né, no estado líquido, nas entranhas da Terra. Olha só, olha o estado que ela está. Ele está num estado de desmanchado, né, num estágio aí de líquido, né. Nós podemos falar também de Vayu, né? Vayu é o nosso próprio tato. O que é Vayu? Vayu é o ar. Se nós não tivermos o ar, do que haverá o tato, né? E incrível dizer que o tato, tendo um desenvolvimento muito forte, né, no tato, nosso tato é muito mal trabalhado. O nosso tato sente o calor, o nosso tato nos traz frio, né? O nosso tato faz nós sentirmos o contato com as outras coisas, mas o nosso tato ele ainda é um dos sentidos que estão em evolução, assim como todos, né, mas é um sentido que tem que evoluir muito. Algumas pessoas têm sim, né? A pessoa, você usar o seu tato para poder fazer percepções de realidades que estão fora, né, fora de você, a quilômetros de distância.
a distâncias absurdas, né? Fora do campo de visão. É incrível, né? E depois nós temos o éter, né? O akasha, né? Que seria o ouvido, a audição. Nós sabemos que através do éter, né? Através dos princípios etéricos, é que é reproduzido o som que toca os nossos ouvidos. Então o que é que nós estamos percebendo com tudo isso? Que há uma íntima relação com os nossos sentidos, há uma íntima relação com os estados, né, os estados que eu acabei de citar, né, com os elementos terra, água, fogo, ar, né, terra, água, fogo, ar, luz, né, luz, há esse contato com todos esses elementos que fazem com que, através dessas antenas, por assim dizer, no campo avançado, traga as informações ao nosso cérebro para que nós possamos ter as percepções do mundo físico no qual nós estamos inseridos, né? Só que nós temos outros sentidos, sentidos internos, nós temos sentidos astrais, onde nós sentimos todas as emoções, aonde nós estamos sentindo, né, ódio, raiva, amor e todos os outros sentimentos. Nós temos também o contato, né, com os nossos elementos, que é o maior de todos eles, né, afinal de contas todos eles estão interligados nele, que é o nosso campo mental, né, onde é que está e é condicionado todo esse mundo. Todo esse mundo está na mente de Deus. O mundo é a mente de Deus. Pensamentos de Deus divinos geram-se todas as coisas que nós estamos observando dentro de leis estabelecidas por próprio Deus. Então nós estamos existindo e vivendo e vibrando em todos estes mundos. E quando a gente busca a perfeição dessas ferramentas, né, nós começamos a ter um grau muito mais elevado de informações que nos chegam. Nós começamos a destruir as imperfeições físicas, nós começamos a destruir as imperfeições de nosso corpo e começamos a cada vez mais estar graduados, cada vez mais estar despertos, cada vez mais receber impressões mais vívidas, mais lúcidas. Já viu falar de pessoas que são sensitivas, que conseguem entender onde tem pedras preciosas? Tem pessoas que existem capacidades superfísicas que elas acham onde tem poços de água. As pessoas dizem assim, ó, tantos metros aqui pode cavocar que tem água. As pessoas cavocam e acham água. Como é que pode determinada coisa, né? Os efeitos de radiestesia, como é que podem existir? Pessoas que acham e sabem aonde é que está, né, petróleo, pessoas que sabem, sem instrumentos físicos para isso, né, sabem mensurar e medir ou têm percepções de aonde se encontra ouro, prata e todos os outros metais e minérios. Né, que tem esses sentimentos, mas eu tenho certeza que aqui embaixo aqui tem ouro, aqui eu sinto isso. E quando cavocam realmente acham, não é? O que é tudo isso? Pare para analisar que são tudo isso. São cada vez mais, né, sentidos mais depurados, sentidos mais afinados para tudo isso. Sentidos, né, que estão vivificados, despertos, que estão no quadro de índice de relevância na sua atividade, né, de 100%. E não hoje muitos limitados, no qual encontra-se dentro de cada um de nós, na faixa de 3%, 7%, talvez 10% em algumas situações muito evoluídas ainda dentro do corpo humano, visando que ainda nós estamos no caminho de desenvolver essas próprias ferramentas que visam, né, o despertamento consciencial que há em cada um de nós. Então o que acontece? O Sutra 43, ele vem nos falar de que as austeridades visam fazer essas destruições, mas não estão nos orientando, o Sutra 43, o que é ter essas propriedades já despertas dentro de cada um de nós. Né? Nós temos os 8 poderes do adepto, né, desenvolvido dentro do yoga, que é coisas que estão muito mais adiante do que tudo isso. Aqui ele vem nos dizer que a destruição das impurezas, a destruição de tudo isso, traz evidentemente para o yogi, né, a perfeição dos órgãos dos sentidos. A pessoa, você olhar além do campo de visão humano, você ouvir, né, coisas além da faixa de frequência do ouvido humano, você ter percepções de coisas a muito longe, quilômetros e quilômetros de distância, parece absurdo, né? Mas os yogis purificados, puros e dispersos para isso têm. Não precisam estar mostrando para ninguém que não é o objetivo de tudo isso. Não é o objetivo, né, de estar nesse mundo. O objetivo é despertar-se para libertar-se das coisas deste mundo. Né? E também outros sentidos, né, bem profundos, puros,
Você já ouviu falar de, né, viagens que muitos fazem, a exemplo, né? A exemplo, muitas vezes, de que mentalmente, né, nós mentalizamos a imagem de determinada pessoa. Você já ouviu falar disso, né? Pessoas assim, olha, eu estava pensando em você e você apareceu. Eu assim, pois é, eu também estava pensando em você. As pessoas muitas vezes falam isso de coisa por alto, muitas vezes sem parar para entender, mas como é que essas pessoas estavam pensando uma na outra? Né? Não há causalidade no mundo divino de Deus onde tudo é projetado. Tudo tem uma causa. Né? Senão não seria perfeito e divino esse mundo de Deus, e Deus não seria Deus. Então nós vamos estar vendo aqui no Sutra 43, um pouco já atrasados para tudo isso, mas não tem importância, porque vai dar tempo para nós fazermos as leituras e agora temos o entendimento de que o caminho é a busca para a perfeição dos sentidos. Nós estamos com o desenvolvimento, né? Com o desenvolvimento da pureza física através das austeridades, da pureza mental, do instalamento de santosha, do superlativa felicidade através de contentamento, aí nos dá todas as capacitações, já nos coloca em sintonia, coloca-nos em harmonia com o corpo fixado, pronto para buscar a perfeição dos sentidos e a perfeição, evidentemente, desse corpo, com a destruição de todas as impurezas por meio das austeridades. Para analisar uma pessoa que se alimenta desregradamente, uma pessoa que entope suas veias, entope seu corpo, como é que seu corpo vai estar puro? Né? Como que um corpo de uma pessoa vai estar puro para buscar, não somente o caminho do yoga, mas para buscar saúde para a sua vida, né? Não somente para estar desperto para as vicissitudes e desperto para determinadas coisas, né? ou um despertamento consciencial para essas questões. Tem pessoas que passam uma vida toda sem estar despertas, nem sequer conscientes dessas coisas, né? Nem pureza mental para entender sobre tudo isso. Veja, né? Se nós pudéssemos ver a mente de muitas pessoas, nos geraria um asco de tantas coisas maldosas, tantas coisas tristes, deturpáveis e tantas coisas lamentosas, né? Lamentáveis que pensam. E tudo quanto é tipo outros formas de raciocínio que você pode ter nesse determinado momento. Então aqui está vindo dizendo que as austeridades, né? Uma limpeza, asana, né? Banho, meditação, entender realmente o grau que é esta ferramenta, cuidados com ele, não judiá-lo, né? Ter atenção ao nosso corpo, ter todas essas coisas, vem nos apontar que nós buscaremos a perfeição e a excelência dos sentidos do corpo físico e com certeza dos demais corpos enredados, né? E a destruição das impurezas por meio das austeridades, da disciplina, do caminhar certo, seguro, reto para colocar o seu corpo em sintonia e vibração com a perfeição. Tá bom? Vamos fazer a leitura. A leitura é muito breve, gente. A leitura são 2 parágrafos e meio e já vai nos trazer todo o entendimento, todo o esclarecimento sobre todos esses pontos, tá? Aí eu quero destacar para você que nós vamos no encontro que vem ao Sutra 44 e posteriormente ao Sutra 45, né, o 45º Sutra, encerrando essa sessão, né? Nós estamos bem próximo então do encerramento desta sessão. Nós temos mais um encontro, agora o 44, na transição de agosto para setembro. Aí nós somos lá na primeira semana de setembro, dia 8 de setembro, né? Nós vamos estar aqui na conquista de Samadhi pela autoentrega a Deus. E aí sim, na quinzena de setembro, nós vamos estar entrando em uma nova temática que são asanas, né? As posições. Nós vamos estar vendo tudo isso. Vamos à leitura aqui. Seção de número 2, Sutra de número 43, que diz assim: perfeição dos órgãos, dos sentidos e do corpo, com a destruição das impurezas por meio de austeridades. A palavra siddhi é utilizada em 2 sentidos. Tanto significa como poder oculto, como perfeição. Aqui, obviamente, a palavra foi usada principalmente no segundo sentido. O desenvolvimento de siddhis, as perfeições, ou os poderes, ou as perfeições, associados ao corpo físico, verifica-se em Bhuta-java, ou domínio dos Bhutas, como indicado no Sutra da seção de número 3, Sutra de número 46.
O que está dizendo aqui no Sutra 46 da seção de número 3? Tá? O que aqui vem nos dizer? Aqui vem nos dizer quando já está instalada a pureza, né? Quando essa perfeição já está instalada. Aqui diz assim, ó, daí a obtenção de ânima, a perfeição do corpo e não obstrução das suas funções pelos poderes dos elementos. Aqui vem nos falar dos 8 elementos, os oito poderes do adepto. Isso é quando já está instalada dentro, né, do yogi o caminho para o... Ai, Deus, tantos nomes que vão fugindo da nossa mente, desculpa, gente. Né, quando já está instalado o samadhi, as perfeições das buscas de samadhi na vida do yogi. Então está aqui, ó. Aí sim, né, é ânima, mahima, lagma, aí vai indo, né? São 8, né? São 8 poderes do adeptos que são desenvolvidos. E aí entram, né, poderes que, se nós formos narrar até agora, as pessoas vão achar que são absurdos, né? Poderes de entrar na terra, poderes de flutuação, de flutuar, poderes de caminhar sobre as águas. Aí você vai dizer, é besteira caminhar sobre água. Jesus Cristo caminhou sobre água, né? E outros poderes do adepto, né, que aí envolve-se para grandes yogis. Existem? Eles estão por aí. Aonde eles estão? Não sei. Vamos lá então. Aqui está dizendo quando já chega, né? Vamos voltar à leitura aqui. Pelo fato de Bhuta Java também levar à perfeição do corpo, que é Kaya Sampat, como definido no Sutra 3, o número 47º da seção de número 3, até inclusive a gente pode dar uma olhada lá também, 49, que aqui fala beleza, compleição, excelência, força e solidez adamantina constitui a perfeição do corpo. O que significa isso, né? O que significa esse detalhe? Beleza física, não é beleza, ai que homem bonito, não é esse tipo de beleza, não. Nós temos que ver que nós somos a cópia do arquétipo divino, né? Nós somos a cópia do arquétipo divino, ou seja, Deus cria o arquétipo e depois desse arquétipo é feito o desdobramento, por assim dizer, das cópias em cima do arquétipo. Tudo que está destoado do arquétipo, tudo que não está similar ao arquétipo, mas que não é uma cópia fidedigna do arquétipo, da forma do arquétipo, é algo que não está, né, em conformidade com o Sutra 47. Porque a criação, né, do homem, a criação do homem feita por Deus era em beleza, compleição e excelência, força e solidez adamantina, né? Era nesses pilares que foi criado o homem. A partir do momento, esse é o pilar, né, de busca da evolução da humanidade. É nós estarmos em conformidade com o arquétipo do homem, né? Com o nosso arquétipo humano. Essa é a busca do homem, né? Então, ou seja, aqui nesse plano físico há simplesmente coisas espúrias, né? Mal trabalhadas, senão não teríamos o senso de evolução, não existiria a evolução humana. Para onde a evolução humana está se caminhando? Para a perfeição dos atributos criados por Deus, né? Então, ou seja, existem os arquétipos, existe já os projetos de tudo isso, já existem essas constituições. E esta é a busca de 47. Essa que é a definição do Sutra 47, né? Da seção de número 3. A perfeição do corpo implícita aqui, nesse Sutra 2, do 43º da seção de número 2, é de um tipo diferente e inferior daquela referida nesses dois sutras. A perfeição, no caso, é obviamente funcional, isto é, possibilita o yoga usar o corpo para as finalidades do yoga sem qualquer espécie de resistência ou impedimento por parte deles. Ok? Só para não deixar você confuso agora do que todos nós acabamos de ler. Aqui está nos explicando o Sutra 43 que a perfeição que se é buscada aqui, perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo por meio das austeridades, é as perfeições básicas, né? É a base da busca de perfeição e não as perfeições por excelência que são numeradas no 46 e no 47 da terceira seção, mas que é, né, algo que vem nos colocar na posição funcional para os desdobramentos do yoga, para atingir o samadhi. É isso que vem nos colocar aqui. Como o propósito essencial de tapas
é purificar o corpo e submetê-lo ao controle da vontade, como explicado na seção de número 2, no 32º Sutra, é fácil inferir porque o processo culminaria na perfeição funcional do corpo. A presença de impureza no corpo e a falta de controle é o que prejudica a sua utilização como perfeito instrumento da consciência. A função dos órgãos do sentido também se torna perfeita por depender realmente das correntes de prana controladas pelo yogi mediante práticas de pranayama. Nós vamos entrar em pranayama, mas já falamos pontualizações de pranayama aqui, que são as técnicas de respiração de prana, né? Prana é considerado a austeridade ou tapas por excelência, né? E todos mais os demais exercícios que existem, né? Existem exercícios mais rápidos, existem técnicas de inspirar, de inspirações, que nós vamos ver isso, né? Fica tranquilo que isso nós vamos entrar. Aqui diz, ó, pranayama é considerado tapas por excelência. Com a prática de austeridades, algumas vezes leva ao desenvolvimento de alguns siddhis inferiores, no caso de pessoas especialmente sensíveis. A palavra siddhi pode ser aplicável em ambos os sentidos acima mencionados. Deixa eu dar um ponto aqui. Muitas vezes começa a despertar clarividência, muitas vezes começa a despertar mediunidades, muitas vezes começa a despertar sensitividades, né? Algumas pessoas, as pessoas chegam perto de outras pessoas, veem que elas estão tristes, veem que elas estão magoadas, veem que elas estão alegres, começa até mesmo a ver os seus desejos mais secretos, né? Começa a ver os desejos das pessoas, começa a ler pensamento de pessoas, começa a entender o que as pessoas estão pensando. Parece absurdo, mas tudo isso é funcional, tá? Claro que isso não é o objetivo do yoga, né, gente? Essa superficialidade, essas coisas supérfluas. Mas é só você entender que começa a aparecer tudo isso. Vamos lá então. Deve-se ter em mente o significado da expressão Ashadiksyati, né? Deve ser essa, depois eu mostro a palavra para vocês. Ela mostra de modo conclusivo que a remoção da impureza é o principal propósito da prática das austeridades. De igual modo que somente quando o corpo houver sido purificado por completo é que ele pode funcionar como perfeito instrumento da consciência. Inclusive, né, para busca de samadhi, para que possa ser consumado samadhi, né, para que possa ser, né, conquistado samadhi, tem de ser conseguir na vida aí do sadhaka, né? Tem que ter pureza em todos os sentidos. Tem que estar puro o corpo, tem que estar puro os sentidos, tem que estar puro as emoções, tem de estar puro os seus pensamentos, tem que estar todos eles purificados e sob os seus domínios, né? Seu completo domínio. Aí sim ele poderá almejar, né? Pode-se almejar a busca, né, aí de samadhi. Ok, gente? Perfeito, né? Assim nós estamos encaminhando então para o fechamento, né? Mais um dos nossos caminhos do Yoga Sutra. O objetivo é esse, é trazer luz sobre os pensamentos. O objetivo é nós falarmos sobre essas situações, né? Falarmos sobre estas palavras, tocarmos sobre esses assuntos, analisarmos os seus aspectos, mastigarmos e tirarmos de tudo isso o aprendizado concessional, né? Colocarmos algo em nossa consciência para que nós possamos ter o verdadeiro aprendizado, né? Sobre todas essas coisas que nós estamos vendo aqui. Nós vamos então para o próximo encontro, para o Sutra de número 44, tá? O Sutra de número 44, ele vem falar assim, ó, do autoestudo resulta a união com a deidade desejada. Aqui, só para vocês terem uma noção, é apenas um parágrafo que trata desse sutra.
né? Não é que ele não é importante, não é isso não. Ele é muito importante também. Mas Taine nos traz apenas um parágrafo, mas nós vamos estar trazendo um montão de colocações, nós vamos estar trazendo um montão de orientações, de explicações referente ao autoestudo. Eu digo para vocês que até aqui aonde chegamos é um autoestudo, né? Até aqui aonde nós estamos é em virtude do autoestudo. Que nós só estamos aqui por causa do autoestudo. Claro que aqui vem falar a união com a deidade desejada, né? Nós vamos compreender tudo isso. Nós vamos orientar as pessoas sobre tudo isso. Mas eu posso deixar para você já um introdutório sobre tudo isso. Eu posso deixar para você um raciocínio, uma reflexão sobre tudo isso. O que é a busca hoje dentro do cristianismo, né? O que é a busca hoje das pessoas cristãs, né? Nós sabemos que o cristianismo é a maior vertente religiosa de nosso país, né? Pode se denominar católico, pode se denominar evangélico, pode se denominar, né, de uma outra vertente ligada a Cristo, ao cristianismo, mas a gente vê que essas pessoas elas estão ligadas, né, ligadas a Cristo. Então, ou seja, refazendo seus passos, né, revivendo os seus ensinamentos, né, seguindo os seus prescritos, seguindo os seus preceitos, para assim tentar buscar um equilíbrio em suas vidas em cima desses preceitos. Então, ou seja, buscando a união com essa deidade, né, com esse ser perfeito, com esse grande mestre, né, que nos deixou um grande legado de instruções e informações, buscando conectar-se a ele, fundir-se a ele, né? Estar introjetado os seus ensinamentos, a sua vivência, a sua forma de viver dentro de cada um de nós. Essa é a busca do cristão, né? Essa é a busca do cristianismo. E muitas pessoas nem entendem que estão nessas buscas, né? Quando Jesus Cristo, o exemplo, ele diz, não perdoai 7, mas perdoai 70 vezes 7, ele quer nos passar uma lição de amor, né? De amor, de perdão, de sujeição e tudo mais, que se você não viver ela, né, não viver ela na intensidade de que Cristo falou, você não está fundido com o que Cristo ensinou. E não estando com o que Cristo ensinou, você não está junto à deidade desejada do que Cristo pede. Então você está muito afastado do que é o propósito cristão. Você está muito deslocado de tudo isso. Você não está nem sequer, né, entendendo, nem sequer junto, né, àquela perfeição do que Jesus Cristo veio orientar através dessas palavras. Então, a partir do momento quando você colocar dentro de si essas questões, você amarrou dentro de si, né, uma pessoa de excelência, por perdão em si, dessas 70 vezes 7, claro que isso foi uma palavra que ele quis dizer que é o sempre, mas quando você introjetar dentro de tu, você colocou o primeiro ensinamento, né, ou um dos seus ensinamentos dentro. Aí você fundiu-se esse ensinamento cristão dentro. Mas olha quantos ensinamentos cristãos tem. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Nós não vamos entregar o tudo agora, porque o assunto é outro e nós estamos encerrando aqui. Da minha parte era isso. Muito obrigado. Você viu que a tela ficou congelada. Nesse exato momento não é o seu vídeo, né? Não é o seu vídeo, é a própria máquina que minha filmadora acabou a bateria. Aí é por isso a imagem ficou congelada, né? Mas nós conseguimos concluir mais essa etapa e permitir que nós encerramos mais esta jornada, né, dos nossos Yoga Sutras. Assim nos encerramos. Até o nosso próximo encontro e Namastê.